olhando a liturgia deste final de semana, percebemos a insistência da Sagrada Escritura em mostrar a necessidade de ser humilde, pobre, para entender os desígnios do reino de Deus. Aquele que será enviado, ele virá com humildade. Não terá um exército à sua frente. E quando Jesus ganha uma batalha, ele não leva atrás de si um bando de acorrentados como escravos ou um povo conquistado para ser humilhado, entrando agora em outra terra. Jesus não traz escravos atrás dele. Atrás de Cristo tem discípulos, amigos, que conheceram a palavra de Deus, que conheceram a sua grandeza, embora humanamente ele é desprezível, ele é pequeno. Jesus, aos olhos das autoridades do templo, dos sacerdotes da época, Jesus aos olhos dos ricos, dos poderosos, ele era insignificante, era um nada. A palavra dele apenas incomodava. Herodes, que era rei, achava até bonito o que João falava a respeito de Jesus. Ele já queria saber quem era Jesus, mas o próprio João perdeu a cabeça, porque Herodes preferiu ficar com o seu poder do que conhecer a verdade. Então, a palavra de Jesus, ela sempre incomodou, e ela necessita de um coração que seja simples, ou seja, não é simplesmente a pobreza material. Por que a Sagrada Escritura fala muitas vezes que as riquezas e as glórias nos impedem de entender o reino de Deus? Porque às vezes a gente confia na própria força. Nós confiamos na força do grupo. Hoje uma empresa, para ela estar no topo da sociedade, essa empresa tem que esquecer questões humanas e familiares, na maioria das vezes. O que está em jogo é o que a pessoa é capaz de realizar, o que a pessoa é capaz de produzir. Não interessa suas questões pessoais, familiares, isso não vem ao caso. Você produzir é excelente, não produzir está fora. Essa é a norma da sociedade. Uma empresa que queira criar um ambiente familiar, ela está fora dos projetos e dos padrões dentro da área aí capitalista. Mas Jesus mostra o contrário. É possível haver crescimento olhando o lado humano de cada um. É possível haver crescimento querendo o progresso do outro. E nas questões de fé é a mesma coisa. Se a gente se sente muito grande, autossuficiente, nós jamais reconhecemos nossos pecados, jamais reconhecemos que precisamos do outro, jamais reconhecemos que precisamos de Deus. E aí somos grandes. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele toca num assunto muito pertinente. São Paulo, ele fala de um espinho na carne, que é como se fosse um anjo de Satanás dando tapa na cara dele o tempo inteiro. São Paulo já tinha se convertido, estava trabalhando para o reino de Jesus, estava junto com os apóstolos, mas ele sempre
celebrava ou tinha um pecado que o atormentava. Ele nunca falou qual que era, mas tinha algo que incomodava, que atentava no coração de Paulo o tempo todo, mesmo ele sendo de Deus. E aí ele fala que já pediu para Deus até não morrer, já que ele é digno, já que ele traz esse pecado. Ele não cometia o pecado, mas dentro dele ficava insistindo para que ele pecasse. E aí Deus vai dizer para ele o seguinte: isso, Paulo, é bom para você lembrar sempre que você não é melhor do que ninguém. Isso, Paulo, é para você ter misericórdia com as pessoas. Se os outros erram e estão procurando a verdade, você já achou. Mas não é fácil ficar na verdade, não, Paulo. O mal persiste. E outra, Paulo, o que você está conseguindo não é por glória tua, é minha. Por isso que às vezes na vida de igreja a gente frustra. Quem quer ser reconhecido, quer aplausos, quer receber glórias, e isso nem sempre acontece. Nem sempre isso vem ao nosso encontro. Tenhamos o Espírito de Jesus, que prega o Evangelho e pronto. Quando o Evangelho deixa bem claro, nem Jesus foi aceito. Quem é este que está aí falando com tanta sabedoria? Quem é este que faz milagres? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? Nós conhecemos ele. Em outras palavras, quem que ele pensa que é para falar de Deus desse jeito? Tome muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer ver Deus em algo muito apoteótico. Eu quero ir em tal lugar, porque lá eu vou encontrar Deus. Cuidado. Você está correndo atrás de festa, atrás de vídeo, atrás de fama. Cuidado. As coisas de Deus não vêm grandiosas, não vêm no estrondo. As coisas de Deus, elas vão acontecendo pouco a pouco, do jeito dele, na hora dele. Peça aí a graça de permanecer firme na fé. Peça aí a graça de saber enfrentar o mal. Peça aí a graça de viver buscando a sua palavra. Afinal, a palavra dele nos anima. O que é bonito é que, apesar de tudo que a gente enfrenta, existe a esperança em Deus, que não decepciona. Ele sim mostra o caminho, ele sim tem vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.